a maioria das pessoas que desistem de esperar uma resposta de oração, ou desistem de alguma promessa que Deus fez, ou pior ainda, que desistem de Jesus, são aquelas que não entendem ou têm dificuldade de crer na forma que Deus age e na forma que Deus opera. E principalmente pessoas que não têm dificuldade de ver Deus como soberano. Sim, Deus é soberano, Deus ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, mas existe um processo que eu quero falar com você, um processo de orações respondidas. Qual é o processo de uma oração respondida? Eu quero falar de uma forma mais básica, de uma forma ao mesmo tempo simples, mas sem perder a profundidade de como acontece o processo de uma oração respondida. Sabe, Deus ele te chamou para você permanecer numa vida de oração. Jesus falou, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar fé sobre essa terra? Seja bem-vindo você que está chegando. Eu creio que Deus tem algo especial para falar e para fazer na sua vida nesse momento de oração. Eu tenho certeza que você não veio aqui por um acaso. Deus tem um propósito de ter te enviado aqui. Se você puder, você que está chegando aí, deixa aí o seu like, o seu comentário já. Por quê? Porque o YouTube vai mostrar essa palavra para mais pessoas que estão precisando. Escute, qual seria um processo de uma oração respondida e de uma fé que vive os milagres? Eu já tenho falado com vocês que existem 3 dimensões espirituais que nós podemos experimentar. A dimensão da fé, a dimensão da unção e a dimensão da glória de Deus. Mas eu quero falar de uma maneira simples, de uma forma que você possa viver uma experiência sobrenatural. Uma experiência de uma comunicação de Deus com você. E você vê Deus transformando situações que você tem passado. É da vontade de Deus que você persevere, que você não fique acomodado com os problemas que você vive. Sabe? Nesse processo todo de desafio que nós estamos aqui nessa terra, nesse meu livro aqui, no nosso livro, olha o que nós falamos, nesse processo que nós estamos na terra, de tantas dificuldades, Deus tem nos dado ferramentas poderosas, ferramentas espirituais que se manifestam com grande poder nessa terra, para que a gente venha enfrentar cada problema e sair vencedor, e sair vitorioso no precioso nome de Jesus. Olha aqui que eu tenho na capa do nosso livro aqui, olha lá. Os poderes de Deus são para nós enfrentarmos essa vida. Os poderes de Deus são para enfrentarmos essa vida. Então Deus, ele já deu tudo que o homem precisa para viver uma restauração extraordinária. Antes do retorno de Jesus, tem coisas extraordinárias para acontecer, sabe? E Deus tem um plano de paz, um plano de fazer prosperar e não causar dano. Agora, como eu posso experimentar esse poder de Deus de uma forma prática na minha vida? Eu já tenho outros vídeos aqui falando da restauração de Deus, tem outras orações onde eu estou falando o propósito disso e mostrando uma revelação espiritual baseada nas Escrituras, mas hoje eu quero ser bem focado aqui em 3 coisas para uma oração respondida e para uma vida de fé e milagres. Sabe, lá em Atos diz que Estevão, unindo a fé e a unção, a fé e o poder de Deus, grandes milagres aconteciam. Se você vier aqui doente, eu tenho certeza que você vai sair daqui curado. Nós já temos recebido vários testemunhos de cura, não só no presencial, mas também pessoas aqui através do canal. Jesus tem curado, porque só Ele que pode fazer isso. Jesus tem prosperado, milagres financeiros também têm acontecido, pessoas têm sido ativadas nos dons espirituais através aqui das orações, né? Então Deus tem feito coisa especial. E nesses últimos dias em que nós estamos vivendo, Deus quer responder orações. Lá em Lucas, no capítulo 18, conforme eu mencionei com vocês, quando está falando de uma mulher que estava na insistência na oração, quando está falando de uma mulher que estava insistindo em oração, Jesus fala assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé sobre a terra? Sabe? E essa fé é uma fé salvadora em todos os sentidos. Escreve aqui, a fé é uma fé salvadora em todos os sentidos.
Se você for examinar as Escrituras e ver a palavra salvação, eu te desafio a pegar uma Bíblia no original e ver a palavra salvação. Todas as vezes ela está falando de um processo de restauração de Deus, que começa na terra e na era futura é concluída na eternidade. E um grande processo de restauração. Então nós podemos já começar a experimentar o poder de Deus hoje. É só você ler os evangelhos. Jesus estava curando os enfermos. Jesus estava libertando os oprimidos do diabo. E grandes coisas, grandes milagres estavam acontecendo, porque a Bíblia diz, porque Deus era com ele, Atos 10 e 38. E Deus é conosco hoje. E Ele quer fazer o extraordinário. Vamos lá. O processo, eu vou chamar aqui de um processo de uma oração respondida. É uma orientação do céu para você nessa madrugada, nesse momento em que você está acompanhando, porque Deus quer que você conheça o processo, porque você vai viver uma experiência sobrenatural. O processo de uma oração respondida a primeira coisa é revelação. Qual é a palavra que você tem para a situação que você está vivendo? Qual é a palavra para essa situação específica que já vem se arrastando há muito tempo na sua vida? Você tem uma palavra? Eu não tenho a palavra. Deus quer falar. Por que você não tem uma palavra? Deus quer que você passe tempo de silêncio diante dele. Deus quer que você passe tempo com ele. Tempos de adoração na presença dele. Porque ele vai te pegar de surpresa, ele vai começar a te liberar a palavra. Eu recebo uma ordem do céu, uma autorização do céu para declarar na vida de alguém. Alguém aqui durante a noite vai receber uma orientação divina. É a segunda vez que eu estou falando aqui essa semana. Ontem eu falei também que Deus falou assim comigo, para eu liberar uma palavra de orientação divina. E tem uma palavra de orientação divina. Existe um sonho, existe uma visão, existe uma orientação de Deus que vai ser liberada para você. Você que está aqui, tem uma orientação divina vindo na sua direção, vindo sobre a sua vida. Lá em Jó capítulo 33 fala que Deus nos orienta durante a noite. Você está ouvindo? Eu vi o Senhor dizendo aqui, você que tem alguém aqui que tem um grande chamado, tem alguém aqui que tem uma grande unção, uma grande, como que eu vou dizer, uma grande graça na sua vida, sabe? Mas tem alguém aqui, que está precisando de uma orientação divina, está precisando de um mover de Deus, porque o inimigo veio para te paralisar. Mas eu declaro agora em nome de Jesus e dou uma ordem em nome de Jesus, que tudo aquilo que veio para te paralisar, seja paralisado agora. Todo mal perde as forças. Todo mal perde as forças agora, em nome de Jesus. Então, primeira coisa, para um processo de uma restauração, de uma oração respondida. Eu vou falar 3 coisas aqui. A primeira é revelação. Olha o que diz aqui, 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Você está ouvindo isso? Então, por que eu devo esperar em Deus para ter revelação? Por quê? Porque aí eu vou saber exatamente o que eu devo orar. Pelo que Deus me mostrou, eu vou concordar com Deus em oração. Isso leva para a nossa próxima orientação para você. Para a nossa próxima instrução para você. Para a próxima instrução que eu tenho aqui de Deus para você. Alinhamento, rendição e confissão da palavra de Deus. Então escute bem. A primeira coisa, Deus revela uma palavra que Ele tem em uma área ou em uma situação da sua vida. A segunda coisa, Deus quer que a vontade dEle seja estabelecida. Deus quer um alinhamento da vontade dEle na sua vida. Ele tem planos de paz e não de mal. Ele quer dar um futuro de paz e de prosperidade para você. Você está ouvindo isso? Eu sei que muitas vezes até eu mesmo entrava em um certo conflito e falei, Deus, mas o Senhor já está voltando. Como que é essa prosperidade? E um dia Deus falou comigo, eu já citei aqui com vocês, Deus falando que essa provisão de Deus, essa prosperidade de Deus, ela vem para suprir a sua vida dentro dos propósitos de Deus. Por exemplo, Deus quer que você cuide bem da sua família. Deus quer que a sua família tenha um lugar para morar. Que a sua família tenha a provisão que ela precisa. Você está ouvindo isso? E dentro do propósito específico de alguém, tem pessoas que têm
necessidades grandes dentro de determinadas coisas que Deus te dá para fazer, e ele vem para suprir essas necessidades. Você está ouvindo? Então ele dá orientação, ele dá sabedoria, ele conecta com pessoas, e aí também existe o ato soberano de Deus, onde Deus faz aparecer milagres. Você está ouvindo? Independente da situação que você está vivendo, eu recebo uma autorização do céu para te dizer, através de alguém, através de força, o mesmo que Deus precise aparecer na terra, o propósito de Deus na sua vida está de pé, ele continua firme, e nada vai te paralisar, Deus está falando com alguém aqui, nada vai impedir o propósito que Deus tem na sua vida, nem que for para Deus aparecer na terra, de alguma forma, Deus aparecer na terra, para te suprir, para te fortalecer, ele vai fazer isso até, nem que seja necessário ele vir aqui pessoalmente, entenda espiritualmente, ele vai aparecer para que o propósito dele seja concluído na sua vida. Você está ouvindo isso? O processo de uma oração respondida, primeiro, revelação. Deus vai liberar orientações divinas, sonhos, visões. Deus vai usar pessoas até para confirmar com você aquilo que ele tem falado. Primeira coisa é revelação. Processo de uma restauração respondida. Segundo, você precisa saber a vontade de Deus e orar de acordo com a vontade de Deus. Então Deus falou que vai te curar. Pai, obrigado, eu sou curado. Tem pessoas que só de ler a palavra já tem fé para ser curado. Então, conforme a palavra escrita de Deus, já recebe aquela revelação, né, como se fosse ali no espírito, mas recebe aquilo consciente, e eu sou curado. Agora, tem pessoas que precisam mesmo de uma revelação para receber sua cura. Existem várias formas de Deus manifestar a cura. A mais simples é na medida da fé, através da unção, ou através de um ato soberano de Deus. Aquele homem paralítico há 38 anos, no tanque de Betesda, ele não tinha, ele nem foi tão objetivo, ele nem demonstrou fé para ser curado. Mas Jesus colocou ele no movimento do Espírito Santo e ele foi curado. Esses dias eu falei isso aqui com vocês. Agora, escute, tem uma terceira coisa e um processo de uma oração respondida que talvez seja a principal. E muitas pessoas estão tendo dificuldade, é nesse terceiro ponto que eu vou falar aqui. É nesse terceiro ponto. E eu vou orar aqui. Milagres vão acontecer, pessoas aqui vão ser fortalecidas espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, sabe? Pessoas aqui vão ver que o ambiente em casa está melhorando, está mudando, porque essa semana aqui alguém nem entendeu, porque essa semana o ambiente na sua casa ficou conturbado. Tem alguém aqui que essa semana o ambiente na sua casa ficou conturbado. Tem pessoas aqui que essa semana o ambiente na sua casa se tornou um ambiente meio de peso. Eu via algum desentendimento, até alguma briga, sabe? Mas Deus está derramando graça, Deus está operando nesse ambiente, Deus está operando nesse lugar, Deus está operando na sua vida e na vida da sua família, na vida dos seus. Sabe? Eu vi o Senhor dizendo aqui, que muitas coisas têm acontecido para tirar você e a sua casa do propósito de Deus. E tem gente aqui que está querendo tomar uma decisão de sair de um lugar onde Deus te colocou. Você está ouvindo isso? Você só sai de um lugar com uma orientação divina, com uma confirmação de Deus. Você está ouvindo? Não é assim que as coisas funcionam. Deus quer que você ande guiado pela vontade dele, não pela vontade da sua cabeça. Tem pessoas que são guiadas pelas emoções, sabe? E não são guiadas pelo Espírito de Deus. Mas Deus está derramando graça hoje. E você não vai tomar decisão mais fora da vontade de Deus. Esse é um tempo onde Deus está operando, Ele está te dando sabedoria e te dando sobriedade para tomar uma decisão de uma maneira espiritual. O que isso significa? Tomar uma decisão segundo a vontade de Deus. Então o processo de uma oração respondida, primeiro, é a revelação. Segundo, é a vontade de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 38, e nós vamos orar. Olha o que diz. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, quando o anúncio do nascimento de Jesus, quando acontece o anúncio do nascimento de Jesus,
sabe? Então ali é revelada a vontade de Deus, que o menino ia nascer no ventre de Maria, né? Jesus ia nascer no ventre de Maria, e olha o que Maria diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, primeira coisa, Deus te revela. Segunda coisa, será que você estaria disposto a fazer essa oração perigosa? É oração perigosa por quê? Porque muitas vezes nós queremos entender coisas espirituais de maneira natural. E tem coisas que Deus não te permitiu entender agora. Mas você só vai entender quando? Depois. Só depois que você vai entender o propósito. José não estava entendendo. Olha o que Deus está falando aqui com alguém. Eu ouço o Senhor dizendo, tem pessoas aqui que se identificam muito com a história de José. E Deus está falando, José não estava entendendo. Quando os irmãos dele jogaram ele na cova. Ele não estava entendendo quando ele foi enviado para um lugar distante. Mas era naquele lugar que Deus ia cumprir o sonho. Que Deus ia cumprir a palavra. Que Deus ia cumprir aquilo que Deus tinha na vida dele. Você está ouvindo isso? E aqui em Lucas 1,38 que nós lemos, mostra uma coisa muito importante, que é quando Deus revela a vontade dele, você tem que se render e permitir que Deus venha alinhar a vontade dele na sua vida. Qual que é a oração? Faça-se em mim conforme a tua palavra. Então o processo de uma oração respondida, primeiro, revelação. Segundo, faça-se em mim conforme a sua vontade. Terceiro e muito importante, é a perseverança. Olha aqui que diz, livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23, olha o que diz. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Você está ouvindo isso? Olha o que diz em uma outra versão. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Uma outra versão diz ainda, retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Porque fiel é o que prometeu. Bem parecido com a primeira. Igual a primeira que nós lemos, né? Tá. O Evangelho de Jesus é conhecido como a grande confissão. Então, não pode ter alguém que crê em Jesus, mas é 007. Não, ele precisa expressar. Não pode ser escondido. Ele precisa falar. Ele precisa confessar no mundo espiritual a Jesus como Senhor e Salvador. Porque no mundo espiritual, o que há de mais importante são o poder das palavras. Com as suas palavras você será condenado ou será justificado. Agora, quando alguém faz a grande confissão, acontece algo extraordinário. O que é essa grande confissão? Romanos 10, versículo 9 e 10. Leia lá para você pegar no detalhe, mas eu vou falar aqui. Quando você crê com o seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e com a sua boca você confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, então você faz a grande confissão. Você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tá? Agora, essa salvação te coloca em um lugar privilegiado em Cristo Jesus. É uma nova identidade de filho de Deus. A natureza de Deus é restaurada em você. E você entra em um grande processo de restauração, espírito, alma e corpo. E sabe o que acontece? Agora, existe poder espiritual nas suas palavras. Existe um poder diferente nas suas palavras. Você está ouvindo? E o que acontece a partir daí? Você tem revelação de Deus, você tem revelação. Deus fala com você, você tem a revelação da vontade de Deus para você. E a terceira coisa é manter firme a confissão. Manter firme a sua confissão de salvação para a eternidade e manter firme a sua confissão para viver a vontade de Deus também aqui na terra. Porque Deus te enviou com um propósito. Deus te enviou com uma missão aqui para essa terra. Sabe? E escute bem. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Porque fiel é o que prometeu. Sabe o que Deus está te dizendo? Deixa eu ser bem prático aqui agora. Deus te revela o que Ele quer para você. Você fala, então eu sou abençoado. Então eu sou protegido. Eu sou curado. Eu sou um filho de Deus. E Deus te revela um versículo bem específico. Eu estou sentindo uma graça aqui. Deus vai revelar para alguém. Deus vai revelar uma palavra aqui para alguém.
Pode escrever aí, livro, capítulo e versículo da Bíblia. Outros aqui vão receber uma orientação durante a noite. Ah, eu estou sentindo o poder de Deus. Para que ele vai te revelar isso? É uma palavra para transformar a sua vida. E você vai colocar a palavra na sua boca, até ela descer para o seu coração. Por quê? Porque quando o seu coração fala crendo, milagres acontecem. Quando o seu coração fala crendo, o extraordinário acontece. Quando o seu coração fala crendo, você vê mudanças de uma maneira extraordinária acontecerem. Agora, o que acontece nesse terceiro processo, do que eu estou chamando aqui de processo para uma oração respondida, esse terceiro passo é um desafio para muitos de nós. Por quê? Porque mesmo Deus te revelando o que Ele tem para você, sabe? As coisas começam a levar algum tempo. Toda promessa tem o teste do tempo. Você está ouvindo isso? Não é que Deus não falou, não é que Deus não quer fazer, não é que você errou, que você pecou, né? Nem sempre. Muitas vezes é só o processo do tempo. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz que o Senhor permitiu que um povo passasse pelo deserto para saber o quê? Para saber o que estava no coração daquele povo. Para saber se eles iam obedecer à voz do Senhor ou não. Na nova aliança hoje, a voz do Senhor. Você está ouvindo isso? Eu ouço o Senhor dizendo aqui para alguém, não é porque está demorando que eu não vou fazer. Não é porque está demorando que eu não vou cumprir a promessa. Agora, nunca perca o foco da principal promessa que nós temos para desfrutar. Qual é? É a promessa do Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo e nós podemos hoje ter uma comunhão com Deus, ter uma intimidade com Deus, sabe? E é o Espírito Santo que vai nos guiar para todas as coisas, todas as bênçãos que Deus já tem para nós na nossa breve jornada aqui na terra. Você está ouvindo isso? Olha aqui o que diz agora, versículo 24, e nós vamos orar. Eu estou crendo para algo extraordinário. Eu já posso, mais do que crer, eu já posso ver. Você está ouvindo? Mantendo a confiança, a fé, mas eu já posso ver testemunhos dessa oração aqui da madrugada. Independente do horário que você está ouvindo depois, há um milagre. Há um movimento do Espírito de Deus sobre a vida de alguém que está aqui. Há um movimento do Espírito de Deus sobre a sua vida. Eu vi o nome Márcia. Eu vi o nome Márcia aqui. Se tem alguém aqui, Márcia, ou se você está orando por uma Márcia, existe um milagre, existe um movimento de Deus sobre a vida da Márcia. Pode escrever aí. Gente, na internet nós estamos começando há pouco tempo, mas já tem uns 8 anos que Deus tem nos dado graça de estar no ministério dessa forma, tá? Muitas palavras extraordinárias já têm acontecido e o Senhor tem confirmado o ministério que Ele tem nos confiado com sinais. Grandes sinais. Em nome de Jesus sendo glorificado. O terceiro passo é o que? Perseverança. Porque alguém aqui recebeu a palavra, recebeu a promessa e parece que a promessa não cumpre. Olha lá. Deus está falando, não perca o foco do relacionamento. Mas, por que Deus está falando isso? Existem promessas que vão acontecer. Agora, a maior promessa é o Espírito Santo em você, por quê? Porque o Espírito Santo é a garantia da sua salvação. A maneira em que você vive deve confirmar a salvação que você recebeu. Você está ouvindo isso? O apóstolo Pedro diz isso em uma das suas cartas. Agora, escute bem. A promessa da vinda do Senhor Jesus, Ele não tarda para cumprir sua promessa também. As pessoas precisam entender o que é fé que salva. A fé que salva, ela salva em todos os sentidos. Antes do pecado, não existia doenças e enfermidades. Antes do pecado, não existia miséria, pobreza. Antes do pecado, o homem tinha um relacionamento profundo com Deus. 3 coisas que foram perdidas. Foi perdida a saúde divina. Foi perdido o relacionamento de Deus com o homem. Entrou a morte espiritual. E a morte também, a escassez, a miséria e a morte também do corpo físico. Que a segunda morte é a última coisa que nós vamos vencer. Agora, escute bem. Eu ouvi o Senhor dizendo aqui, como pessoas aqui têm tido dificuldade de discernir, eles falam, não, Jesus já está voltando.
Então é como se fosse assim, abrir mão do cuidado de Deus enquanto nós estamos aqui nessa terra. Você está ouvindo isso? Porque enquanto nós estamos aqui, nós precisamos depender do Senhor. Porque nós somos enviados do céu para a terra. Alguém precisa entender. O Espírito Santo me diz que ele está abrindo os olhos do entendimento. Você está ouvindo? Tem gente que fala, eu só quero minha salvação. Tá. Veja a palavra salvação, o que diz a palavra salvação, por exemplo, em Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10 que eu citei aqui. Veja qual é a palavra salvação. Eu vou resumir para você. Ela significa cura, libertação, salvação, preservação, prosperidade e salvação para a eternidade. Dentre outros significados, para resumir é isso aí. Você está ouvindo? E o versículo 24 diz que nós não só devemos manter a confissão. Qual que é essa confissão? Deus falou que você é próspero, então diga, eu sou próspero. Deus falou que você é curado, então diga, eu sou curado. Eu falei já para vocês de um pastor que ficou há 8 anos falando, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. E estava com problema, aquele problema diabetes. E ele falou, eu sou curado. Ele falou, não, mas não tem cura. 8 anos depois, ele tomava o remedinho. 8 anos, sou curado. Eu sou curado. E tomando o remédio. O que aconteceu? Um belo dia, uma bela manhã. Alguém aqui não sabe, vai nascer uma bela manhã. Vai nascer um novo dia. Alguém aqui vai ver a bondade de Deus na terra dos viventes. Alguém aqui vai experimentar graça. Alguém aqui vai experimentar a favor de Deus. Vai ter gente aqui que Deus falou assim comigo, vai ter gente que vai ficar 3 dias só para digerir, só para processar o que Deus vai fazer na vida de alguém que está aqui. Fala assim, sou eu. Pega na medida da fé. Olha lá. Um belo dia pela manhã, eu estou sentindo uma graça aqui. Um belo dia pela manhã, esse pastor, amigo nosso, conhecido nosso, um belo dia pela manhã, o Espírito Santo falou assim para ele, não toma o remédio. Não toma, por quê? Já foi curado. Foi falar com a médica nem queria mais fazer o exame. Para resumir a história, constatou, até na medicina, ele estava completamente curado. E tinha outras enfermidades, outro tipo de enfermidade envolvida. Né? Então escute bem, tem pessoas aqui, Deus já revelou que você é próspero. Deus já revelou que você é curado. Deus já revelou que Ele vai resolver uma situação que vai trazer alguém para a presença dEle, alguém que você tem orado. Você está falando, Pai, obrigado, eu sou curado. Pai, obrigado, eu sou abençoado. Pai, obrigado, eu sou próspero, eu sou protegido, sou filho de Deus, eu sou amado de Deus. E outras coisas que Deus te fala também individualmente. Ele precisa te falar por quê? Porque Ele traz a existência pela palavra. Como Deus traz os milagres à existência? Pelo poder das palavras. Ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente, soberania de Deus. Outra coisa, Ele chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Poder da palavra. Você está ouvindo? Marcos capítulo 11, versículo 24. Se você pedir alguma coisa sem duvidar, você tem que ter certeza que Deus já fez. Você já tem que agradecer, porque quando Deus te revela, Ele já revelou a vontade dEle. Se você pedir alguma coisa conforme a vontade de Deus, assim Ele fará. Nós lemos aqui, Marcos 11, 23. Se alguém der uma ordem para o monte, saia de onde você está e se jogue no mar. Assim vai acontecer. Né? Se você fizer uma oração, creia que já aconteceu, que já recebeu e assim acontecerá. Então, existe um poder em crer no que Deus fala e concordar com Deus através da confissão da palavra. Você está ouvindo isso? Quem está ouvindo? E o que acontece? Muitas pessoas, porque começa a levar um tempo e não acontece, começa a duvidar e começa a enfraquecer na fé. Mas Deus te trouxe aqui para te encher de fé e falar, não importa o tempo, não importa se faz 12 anos, não importa se faz 38 anos, eu sou um Deus que ainda faço. Eu sou um Deus que ainda curo de hemorragia, eu sou um Deus que ainda curo de paralisia, eu sou um Deus que ainda curo emocionalmente, eu sou um Deus que ainda faço, eu sou um Deus que ainda opero, porque eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e serei o mesmo eternamente. Você está ouvindo isso? Então não é por causa do tempo que Deus não vai fazer. E aqui o autor de Hebreus continua dizendo, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes,
admoestando uns aos outros. E tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia, né? O dia do Senhor. Eu vou ler aqui uma outra versão. Coloca aí seu pedido de oração, que nós vamos orar. Coloca aí seu pedido de oração. Deus vai fazer algo extraordinário aqui hoje. Há um milagre. Há algo extraordinário. Deus está dando forças. Deus está restaurando as forças de alguém. Eu vi o Senhor dizendo que veio coisa aí para pôr tristeza em você. Deus está tirando essa tristeza agora. Deus está tirando esse bloqueio espiritual, esse ataque espiritual. Eu dou uma ordem que pare agora em nome de Jesus. Eu dou uma ordem que todo mal perca as forças agora. Perca as forças agora. Perca as forças agora em nome de Jesus. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Alguém entendeu o que eu falei? Bem prático. Deus revela o que Ele tem na sua vida. O processo de uma oração respondida. Deus revela para você, num sonho, numa orientação, através da palavra, Deus revela. O que você vai fazer depois? Você vai começar a falar conforme a vontade de Deus. Eu sou abençoado, eu sou curado, eu sou protegido. Ou vai ser bem específico no que Deus te falou. Traz aquela palavra para a sua boca. A palavra está junto de ti, na sua boca e no seu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Eu já ensinei vocês aqui. Você vai falando e não está crendo. Vai falando e não está crendo. Quando você ir falando, eu sou um abençoado. Eu sou um filho de Deus. Pega a live profética aí que eu falei. Pega aqui a live profética que tem uma oração que eu falei do poder da identidade. Né? Aí você fala, eu sou filho de Deus. Eu tenho a natureza divina. Aí você não está crendo. Só que em algum momento, se você tiver sinceridade diante de Deus e passar tempo com Deus, tempo de adoração com Deus, o seu coração vai começar a crer. Você começa a falar, eu sou abençoado, eu tenho a natureza divina, eu sou um filho de Deus. Em mim mesmo eu não sou nada, mas em Jesus eu fui enviado para essa terra com uma missão, para ser um representante de Jesus na terra. Tem isso na Bíblia, tem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 ao 21, nos mostra que nós fomos chamados para sermos embaixadores da graça que nós recebemos. Agora, escute aqui. Processo de uma oração respondida. Revelação, primeiro. Segundo, alinhamento com a vontade de Deus. Terceiro, perseverança. Versículo 24 de Hebreus 10. E consideremos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, como segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia com D maiúsculo, que é o dia do Senhor. Tá. Tem pessoas aqui que o seu próximo passo, você precisa de uma igreja local. Eu vou falar. Você já está mantendo firme a sua confissão. Tem alguns aqui. Está mantendo firme já. Você está falando palavras de fé, palavras que Deus te revelou. Você está falando, vai dar certo. Você está falando, há um milagre. Mais do que vai dar certo, você fala, já está tudo resolvido, Deus já fez, eu creio, porque Deus já me revelou, Deus já me deu a resposta. Então, o que eu estou vendo com os meus olhos não pode influenciar a minha fé, pelo contrário, a minha fé vai mudar a realidade. Você está ouvindo? E aí o que acontece? Tem pessoas que já estão aqui assim, mas está faltando o quê? Está faltando a unção coletiva. Porque o retorno de Jesus está próximo, e a maldade tem aumentado. Uma opressão, uma coisa ruim tem aumentado no mundo. Mas, ao mesmo tempo, o poder de Deus tem aumentado. A unção de Deus tem aumentado. A glória de Deus tem se manifestado sobre a vida daqueles que estão com Ele. E o que acontece? Está faltando a oração coletiva. Porque, segundo o costume de alguns já deixaram de se reunir como igreja. Mas eu sou enviado do céu para dizer aqui para alguém, eu preciso te encorajar ao quê? A estar na unção coletiva. A estar em uma igreja local que Deus vai te direcionar, aí na sua cidade, onde você está. Versículo 26 diz assim, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa do juízo e do fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Sabe? Deus estava me dando uma orientação aqui. Tem pessoas aqui, que Deus
Se Deus não te deu, Ele vai te dar a revelação da vontade dEle na sua vida. Ele vai te dar a revelação de situações na sua vida. Ele vai alinhar a sua vida com a vontade dEle, sabe? E depois requer o quê? Perseverança, para viver a promessa que Ele tem de restauração para você aqui nessa vida e, sobretudo, na era futura, a eternidade. Escreve aqui: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Agora, tem um detalhe aqui. Tem pessoas que Deus está te dando aqui uma orientação. Cuidado com coisas que te afastam da vontade de Deus. Cuidado com coisas que te afastam e te levam a fazer, a pecar, a fazer aquilo que não agrada a Deus. Por quê? Porque isso, na verdade, é algo muito sério. Em Jesus você já tem tudo que você precisa. Você não precisa ir em outros lugares, procurar em outras coisas. Você está entendendo? Você já tem tudo em Jesus. Você tem uma dificuldade? Não procure em outras coisas. Procure em Deus. Procura na palavra de Deus. Procura na presença de Deus. Por quê? Porque a Bíblia está falando, a Bíblia está falando, se alguém continuar a pecar deliberadamente, mesmo recebendo o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Quer dizer, você estaria desprotegido. Quem continua pecando fica desprotegido no mundo espiritual. E o que acontece? Aí muda a expectativa. Você tem uma boa expectativa na fé em Deus, no cuidado de Deus. Aí se você ficar no pecado, o que acontece? A expectativa é outra, a expectativa é no juízo de Deus, no fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Você está ouvindo? Então deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem algo melhor. Deus tem uma vontade melhor para você. E se existe alguma coisa que você sabe que é pecado, isso aí, o pecado dura alguns minutos de prazer e depois é só treva. Você pode ver, tem gente aqui que foi para a festa, tem gente aqui e não tem nada contra a festa. Festa muitas vezes é bom, tá? Agora, tem gente aqui que vai para 5 minutos de prazer e depois não consegue colocar a cabeça no travesseiro. Eu vou falar, mas eu já recebo uma palavra do céu para dizer: existe uma graça de Deus disponível. Deus está falando que Ele quer, a partir de hoje, começar a andar com você. Ele está falando que Ele perdoa o seu pecado. Se você pedir perdão, Ele é fiel e justo para te perdoar, para purificar você de toda a treva, de todo o pecado. E Ele está te chamando para andar com Ele a partir de hoje. E Ele está te chamando para se conectar na unção coletiva, em pessoas que estão na terra, que são dele. Pessoas... Gente, existe muita gente de Deus na terra. Você está ouvindo isso? Existe, mas muito, não é pouco não. Sabe? E Deus vai te encaminhar. Deus vai guiar a sua vida em todas as áreas. Há um favor de Deus. Há uma graça de Deus aqui. Há uma graça de Deus. Há um poder de Deus para libertar alguém de toda mentira, de toda treva, tudo aquilo que veio para embaçar a sua visão, tudo aquilo que veio para te atrapalhar, te tirar do propósito de Deus, está perdendo as forças agora. Tudo aquilo que veio para te prejudicar, eu dou uma ordem que perca as forças agora. Perca as forças agora. Existe um movimento espiritual aqui. Deus está trabalhando com um movimento espiritual. Existe um movimento espiritual aqui. Deus está colocando as coisas no lugar. Santo, Santo, Santo. O Espírito Santo acabou de me dizer que dentro de 60 segundos, alguém que está aqui vai ter uma nova experiência com Deus. Seja cheio. Seja cheio. Cheio. O poder de Deus te toca agora. 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 Cheio. Cheio. Todo mal permanece longe de você agora. Todo mal perde as forças. Perde as forças. Perde as forças. E agora você começa a ser cheio do poder de Deus. Eu via como se fosse águas. E Deus falou assim comigo: águas vivas. Tem uma água viva. Tem uma água direto do trono de Deus sendo liberada sobre você. E à medida que essa água entra, ela tira toda a impureza. Ela começa a tirar toda a treva. Ela começa a tirar todo o mal. E Deus está falando: eu te encho hoje.
Deus está falando, eu te limpo hoje, eu começo a te guiar hoje. Você vai começar a ser guiado pela minha palavra, pelo meu espírito. As minhas palavras são espírito e são vida. O meu espírito te guiará em toda a verdade. Existe um movimento espiritual aqui. Existe, olha como ele passa, olha como ele trabalha na vida de alguém que está aqui. Ele está enchendo, existem águas liberadas do trono de Deus sobre a sua vida. E à medida que essas águas te tocam, que essas águas te enchem, toda imundícia, todo mal, deixa você agora. Deixa você agora, todo mal sai agora em nome de Jesus. E tem pessoas aqui que estavam se sentindo sujas. Tem pessoas aqui que estavam sentindo que não podia mais ser amada por Deus, ou podia receber o perdão de Deus, mas Deus está falando, eu tenho vida para você, eu tenho vida nova para você. Não importa o que passou, ele fala, ele te vê como uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Você está ouvindo isso? É uma nova vida, é uma nova identidade sendo restaurada na sua vida, sendo restaurada para você. Você está ouvindo isso? Se eu fosse você, eu estava glorificando. Se eu fosse você, eu estava adorando. Porque Deus já fez uma coisa grande na vida de alguém que está aqui. E você sabe. Eu quero orar agora por cura física. Quero orar agora por milagres. Quero orar agora por libertação também na área emocional. Porque Deus é aquele que continua fazendo, aquele que continua operando. O Espírito Santo me disse que vai começar a tocar agora alguém. Exatamente no lugar da enfermidade. Existe uma operação celestial aqui. Existe uma operação celestial aqui. Santo, santo. Ele toca onde o homem não toca. Ele toca onde a medicina não toca. Ele toca onde ninguém pode tocar agora. Ele toca no mais profundo, aonde o psicólogo não toca, aonde o psiquiatra não toca. Glória a Deus pela vida deles. Mas tem lugar que ninguém pode tocar a não ser o seu Criador, a não ser o nosso Deus. E o Espírito Santo acabou de me dizer que ele está aumentando graça, que ele está liberando poder, ele está liberando a unção sobre a vida de alguém. Se por causa do pecado a morte reinou por meio deste, quanto mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. É um tempo de uma nova identidade, é o tempo do novo de Deus sobre a sua vida, é o tempo de uma coisa nova, é um tempo onde a glória de Deus vai te encher, é um tempo onde o poder de Deus vai te transformar, é um tempo de uma nova experiência. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui. Eu ouvi o Senhor dizendo que ele está cancelando uma acusação. E é uma confirmação, porque você já pediu perdão. E Deus está falando que cancelou. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra original quer dizer, ele retirou completamente, como se nunca tivesse existido antes. Você está ouvindo isso? O pecado aqui de alguém, Deus está falando, nem me lembro mais. Se tem uma coisa que Deus não se lembra, é quando você está em Cristo, ele não lembra mais do seu pecado. Então ele fala, vai e não peques mais. O que ele fala? Não continua pecando deliberadamente. Quando você recebeu o conhecimento da verdade. Você está ouvindo isso? Por quê? Porque Deus tem algo melhor. Escreve assim, Deus tem algo melhor para mim. Fala assim, estão chegando os melhores dias da minha vida. Não porque eu sou merecedor, mas porque eu estou em Cristo. Esses dias alguém me fez uma pergunta interessante, falando assim, eu quero ser, eu sou merecedor, como eu me torno merecedor das bênçãos de Deus, ou algo assim. Eu entendi o que ela estava dizendo. Ela estava dizendo assim, eu tenho sido uma pessoa boa, tenho sido uma pessoa que obedeço a Deus, né, como o jovem rico. Mas, mas como que eu posso ser atingida pelo poder de Deus? Eu nem consigo pensar a pergunta como ela me fez. Mas ela estava querendo dizer assim, eu sou merecedor, por que não acontece? Aí eu falei assim, então, o que Deus tem na sua vida é tão grande, que mesmo você sendo uma pessoa tão boa, o que Deus tem para fazer na sua vida precisa de uma medida de graça, uma medida de favor maior do que aquela que é do seu merecimento. Porque o nosso merecimento, ele é muito suficiente, mediante ao que Deus precisa fazer na nossa vida, ao que Deus precisa fazer na sua vida. Por exemplo, você não pode ser bom o suficiente ao ponto de perdoar os seus próprios pecados. Você precisa de um Salvador. Por exemplo, você não pode ser bom o suficiente para receber uma cura no seu corpo físico.
Você não pode ser merecedor e bom o suficiente para receber uma libertação nas emoções. Você não pode ser bom o suficiente para receber alguma bênção que Deus tem já reservada para você enquanto nós estamos nessa breve passagem aqui nessa terra. Você está ouvindo? Aí eu falo assim, se eu fosse você, mesmo você, Deus ele gosta que você tenha se esforçado em obedecer a Ele. Mas se eu fosse você, eu me renderia, eu falava, Deus, eu reconheço que só em Ti, eu estou sentindo o poder de Deus, é só no Senhor que eu posso ser curada. É só no Senhor que eu posso receber as bênçãos que são minhas. É só no Senhor que eu posso reconhecer e ter a ativação da minha nova identidade. É só no Senhor que eu posso viver o extraordinário. É só no Senhor que eu posso... eu estou sentindo o poder de Deus. É só no Senhor que eu posso viver uma vida de milagres. É só no Senhor que eu posso viver o propósito estabelecido por Deus. O propósito estabelecido pelo Senhor na minha vida. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? O que Deus está falando aí com alguém? Ele se alegra com que você se esforça para obedecê-lo. Ele se alegra com o seu esforço. Mas Ele está querendo que você reconheça a Ele em todos os seus caminhos. E que até nas coisas boas que você tem feito, Ele reconhece sim. Ele vai te recompensar. Ele vai recompensar que você manteve a fidelidade nele. Mas você precisa entender que até as coisas boas que você faz é porque Ele tem te fortalecido. É porque Ele tem nos ajudado. É porque Ele tem te ajudado. Até aqui foi a boa mão do Senhor que nos sustentou, que te sustentou. Você pode dizer amém? Se eu fosse você, eu estava glorificando. Se eu fosse você, eu estava adorando. Porque eu já recebo uma palavra do céu aqui para alguém. Existe um tempo de prosperidade. Existe um tempo de abundância. Em que área? Em todas as áreas da sua vida. O Espírito Santo me disse que vai visitar 5 áreas. Eu falei, 5 por quê, Deus? Ele falou que 5 representa a graça. 5 representa o favor. E eu vi o número 5. E Deus falou assim que vai vir com graça. Vai vir com favor em 5 áreas da vida de alguém aqui. 5 áreas. 5 situações. Eu estou sentindo o poder de Deus. 5 situações é na sua vida. O que você vai ver uma operação celestial. Escreve aí 5 áreas que você tem tido desafio e tem colocado em oração. 5 áreas. Pode escrever. Você vai ver a bondade, você vai ver o poder, você vai ver a graça, o favor de Deus na sua vida. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Pai, obrigado pelo seu amor. Pai, enche a cada um aqui de graça, enche a cada um aqui de poder, de autoridade, nos ajuda a entender o processo da resposta de oração, que o Senhor nos revela o que nós devemos orar. O Senhor quer que a gente coloque a palavra na nossa boca, até que ela vá para o nosso coração e a gente fale crendo e coisas aconteçam, coisas extraordinárias aconteçam. E o Senhor quer que também nós venhamos permanecer em perseverança. Eu ouvi o Senhor dizendo aqui, tem pessoas aqui que estão com desafio até de falar, sabe? Mas Deus está falando, abra a tua boca, levanta e abre a sua boca, e dá uma ordem no mundo espiritual, fala assim, eu sou fortalecido com poder do homem interior. Abra a sua boca e fala, eu sou abençoado. Abra a sua boca e fala uma palavra de vitória. Fala uma palavra de fé. Fala uma palavra sobrenatural que Deus está revelando para você agora. Alguém aqui, a hora que menos esperar, vai abrir a boca e vai começar a falar palavras. E Deus está tocando na sua estrutura. Deus está te enchendo de força, te enchendo de poder para você caminhar. Caminha. Deus está te dando... eu estou sentindo o poder de Deus. Deus está falando aqui com alguém, vai caminhar, vai marchar na terra dos viventes. Você está ouvindo aí? Se eu fosse você, eu estava glorificando, porque Deus estava falando, gente aqui que está paralisada, Deus está tirando toda a paralisia, e já existe um movimento do céu, já existe um projeto do céu, já existe um projeto de Deus. Você vai caminhar, você não vai ficar parado sempre no mesmo ciclo, sempre na mesma dificuldade, ou sempre na mesma fortaleza, não. Deus vai te levar para caminhar. Deus está liberando cura aqui, tirando toda a paralisia e liberando cura sobre você. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Toda dificuldade de crer, toda deficiência espiritual, eu declaro o poder de Deus agora. Levanta, levanta e profetiza, levanta e declara. No momento de tempestade, Jesus se levantou.
repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma. E o mar se aquietou e houve grande bonança. Ah, eu estou sentindo o poder de Deus. Deus está falando, há uma palavra de vitória. Há uma palavra poderosa na boca de alguém. Abre a boca e fala. Você está ouvindo? Abre a boca e fala. Há um milagre na sua boca. Eu sou abençoado. Eu sou protegido. Eu sou filho de Deus. Eu sou amado de Deus. Eu tenho a saúde divina. Fala assim, eu tenho a graça de poder andar com Deus, de estar na presença de Deus. Eu sou filho íntimo de Deus. Fala isso aí, fala alguma palavra que Deus vai te inspirar e você vai ver o favor, você vai ver a graça, você vai ver a prosperidade, você vai ver o plano de Deus acontecer. É o tempo do acontecer de Deus na vida de alguém aqui. Deus está falando, é o tempo de acontecer. É o tempo de acontecer o quê? A promessa. É o tempo de acontecer o quê? A mudança. Tão somente tu não seja rebelde contra o Senhor. Há um milagre na vida de alguém que está aqui. Recebe, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, quando? 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Tá? Esse é o nosso livro. Como eu posso adquirir? prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp 199-9588-3146. Eu quero receber sua mensagem, saber se está tudo certo, se chegou aí para você. Alguns livros demoraram um pouco a mais, mas não foi questão nossa. Que quem é de um estado mais longe, às vezes leva um pouco mais de tempo. Não é verdade? Tá? Até o nosso próximo encontro. Até lá. Compartilha aí com 150 pessoas. Compartilha no seu WhatsApp ou algum lugar que Deus te inspirar. Até o nosso próximo encontro. Até lá.